noite, amigos, irmãos. Estamos na nossa casa reunidos e esse tema, essas crianças, essas outras crianças, nos vem. Quem não está convivendo com crianças nessas férias? Sejam até os vizinhos, os sobrinhos, os netos, os filhos e todas as crianças que nos rodeiam. E a segunda é uma afirmação. Sempre desejamos um mundo melhor. E nesse mundo melhor está projetado por nós, pelo nosso desejo, a nossa imensa vontade de que vai haver um mundo melhor, feito até para as crianças, pelas crianças, no futuro adultos. Esse pronome demonstrativo feminino plural, essas, Emmanuel nos fala numa lição sobre a criança que não são aquelas, as nossas, da nossa família, da nossa convivência diária. Então, essas outras crianças, ele traz numa lição para que pensemos nas crianças que não são nossas familiares. Mas todos filhos de Deus, essas crianças são todos também nossos familiares e também somos responsáveis por elas. Ele se refere a isso no livro Fonte Viva, numa lição de 11 de fevereiro de 1956, em Religião dos Espíritos, em 16 de outubro de 1959. Nessa obra ele fala: quando abraçares teu filho no recanto doméstico, com conforto, pense nessas crianças que jornadeiam sem lar. E dispões do alimento para o teu filho. Tem crianças que não têm alimento, e a lição prossegue. Escolhes a roupa nobre e limpa que teu filho vestirá, e a escolha da roupa do filho é uma complicação, né? Hoje as crianças escolhem o que elas vivem, vestem, usam. E tem crianças com frio. Aos que levam os filhos para estações de esqui, para esquiar no gelo. Aos que estão nos shoppings, naqueles campos de gelo, de patinação, né? E com as crianças. Eu nem sei por quem a gente sofra mais. Por essas crianças que passam frio e não têm agasalho. Defendes o teu filho contra a intempérie porque tens um lar, um teto acolhedor, e tem crianças cochilando, jogadas na via pública. Enfim, o que é mais importante agora, abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola. E tem crianças que suspiram pelo alfabeto. E conduzes teu filho a exame de pediatras. Quando escolher o médico do filho, procura-se saber informação. Quem é o melhor pediatra? E leva o filho. Tem outras crianças com moléstias atrozes, agonizando sem atendimento. E nós oferecemos para os nossos filhos, todos nós oferecemos, e todos queremos, isso é muito bonito, e nem é para cortar isso da vida dos nossos filhos, as festas, as comemorações. E as crianças olham pela janela, as crianças passam pela rua, e tem simplesmente o abismo das trevas. Essa é a lição de Religião dos Espíritos. Uma lição de Emmanuel, que já tratava principalmente que para ter um mundo melhor, proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro. Mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Nós temos em discussão hoje, uma grande discussão no país, a maioridade penal. Passa uma parte, vem vindo outra, e nós estamos ainda olhando as crianças e vivendo essa discussão, independente aqui de discutir a opinião individual de cada um. O que vai ser votado hoje, por mais campanhas que fizermos ou endossarmos, nem depende mais de nós, né? Então, estão tratando da maioridade penal. É o tema contemporâneo, bastante polêmico entre os legisladores, juristas brasileiros,
educadores e quem se entrega a pensar a criança no Brasil. Essa é a notícia número 1 aqui. Os meios de comunicação revelam uma lógica conflitante de ordem social. Então, as crianças tiveram, num período, o Código de Menores. Era chamado Código de Menores. Depois veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a maioridade penal tem uma discussão muito grande para que se baixe a maioridade de 18 para 16 anos. Não se pode confundir inimputabilidade com impunidade, pois há medidas que recolhem crianças em abrigos quando cometem delitos e são tratadas, era para ser, nem sempre são cuidadas, era para ser, pela legislação, nem sempre são. Então, hoje busca-se um endurecimento das leis, e desde 1993 que vem sendo tentada essa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição. Por isso, a gente viu que na mensagem de Emmanuel, desde 1956, esse tema já é tratado. Há quase 60 anos, dentro dos livros espíritas, na psicografia de Chico Xavier, Emmanuel vem trazendo como nós devemos pensar o que é a criança. Nós pensamos para o adulto, conseguimos introjetar em nosso sentimento, muitas vezes conseguimos, alguns não. Atire a primeira pedra para a mulher adúltera, para o erro de uma mulher. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E nós não, talvez, estejamos conseguindo introjetar em nossos sentimentos, em nossa vida, esse julgamento para crianças e adolescentes. E conseguimos, alguns, e julgando, e a sociedade atirando ainda pedras nessa criança. Existem, para ser votado, eu fico trazendo informações, porque a gente faz estudo e pesquisa, acaba trazendo isso. 40 PECs, PECs é a proposta de emenda à Constituição, para serem votadas. 24 delas falam sobre a redução da idade penal, que passou para os crimes hediondos. Para a gente saber, na Índia, o limite de 7 anos, uma criança responde por crimes. Na Inglaterra e na Nova Zelândia, punem um criminoso a partir dos 10 anos. Aí vem primeiro mundo, Canadá, Israel e Holanda, 2 deles, punem a partir dos 12 anos. A Itália e a Alemanha levam as crianças aos tribunais a partir dos 14, Portugal, Argentina, Espanha e Chile a partir dos 16, e o Brasil, Venezuela, Dinamarca e França eram todos países que puniam a partir dos 18, mudando agora, em alguns casos, para 16 no Brasil. Nos Estados Unidos não se adota o sistema biológico, a idade da criança. E, portanto, não existe idade mínima. Considera-se a índole e a consciência a respeito do ato praticado. Se a criança era conhecedora, sabedora, entendia o caráter criminoso do ato que estava praticando. É complicado pensarmos isso, entender o caráter criminoso do ato que se está praticando. Muitos adultos não têm esse entendimento. Aí a gente vê esses livros, essas mensagens em que Emmanuel fala no lar, na mesa, com alimento, no lar, com abrigo. Cada um agora vai estar lembrando de um momento em sua casa, na infância, de um atendimento carinhoso da família. Cada um tem o seu. Cada um tem aquele momento em que a avó, as tias, os tios, os pais, dedicaram um atendimento de carinho. Obrigação, toda obrigação cumprida. Aquele algo mais que era feito para a criança. Na minha idade hoje,
63 anos, o que jamais vou esquecer, e me lembro sempre, e mais ainda em todo o inverno, é aquele carinho de que, indo para a cama dormir, porque a escola era muito cedo no dia seguinte, uma escola em que não tinha merenda escolar, a gente levava a lancheira. Né, Sônia? Pão com banana, pão com manteiga, uma delícia. Íamos para a escola e, muito cedo, dormíamos mais cedo. E eles vinham ajeitar o cobertor. Estão vendo, que eu, imaginando a minha cena? Aquele cobertor, sabe, Cabral? Que vai ajeitando assim. Isso é maravilhoso. Eu não só lembro, eu sinto isso até hoje, da mãe, da avó que vinha. Porque no inverno, a gente se agasalha, deita, e às vezes dorme, mas é preciso esse carinho de acrescentar. É o toque. O que é a criança? Um ser humano no início de seu desenvolvimento. A infância é o período que vai desde o nascimento até aproximadamente o 12º ano de vida, ao período de pré-adolescência e depois adolescência. Os pais são especialmente responsáveis em cuidar da criança, de suas necessidades físico-psicobiológicas, são modelos de comportamento. As necessidades da criança precisam ser atendidas para que cresçam normalmente. Os incapazes, e todas essas crianças também, são responsabilidades. São responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, quando Emmanuel diz, essas crianças, e pensa nelas, faz alguma coisa por elas, ele está dizendo o que a Constituição vem dizer muito tempo depois, e vem dizer, são responsabilidade nossa, sim. A mensagem nos alerta para que essas outras crianças devam ter também suas necessidades atendidas, suas capacidades desenvolvidas, porque aquelas lá da nossa casa, familiares, presume-se quem tenham, nem sempre tem. Não quer dizer que pais com dinheiro na conta bancária, pagando as melhores escolas, estejam transferindo para os filhos tudo o que eles necessitam, toda a disciplina que precisa ser passada. Mas aí o Livro dos Espíritos nos orienta. A questão 344, retorno à vida corporal. O espírito reencarna para prosseguir em sua jornada evolutiva. A alma se une ao corpo na concepção, mas é só se completa a união por ocasião do nascimento. E nessa questão, 383, também do Livro dos Espíritos, que Emmanuel comentou, qual é para o espírito a utilidade da infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo da infância. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os encarregados de sua educação. Quem? Família, Estado, sociedade. E a questão 776, no Livro dos Espíritos, os animais cuidam de suas crias, seus filhotes, até que possam cuidar-se sozinhos. Os humanos cuidam muito mais tempo. Quem viu o último Globo Repórter está sabendo que, principalmente, esses filhos cangurus, eles ficam se ajeitando dentro da casa dos pais, e ali é tão bom, o ninho é tão bom, que é melhor ficar. Ali eles têm todo o conforto, porque houve uma geração dos anos 60, 70, que tinham que sair de casa, na juventude, e sempre achamos estranho. Tendo todas as faculdades a serem cursadas aqui em nossa cidade, os meninos se preparam para o vestibular e vão estudar fora. E a nossa cidade se enche de jovens que vêm estudar nas nossas universidades, né? Então, tudo bem, são decorrências da vida, do progresso, nossos filhos saem. Mas é isso, descobriram, pesquisaram e descobriram, chegaram à conclusão, esses filhos, que a casa dos pais é mais segura, mais confortável. Então, aquele telefonema da mãe que pergunta onde está, que hora vai chegar, já está sendo até bom, porque com violência, com riscos aí fora, é muito confortável ter alguém que se preocupe conosco, como a gente tem até hoje, nessa idade, sentir a presença espiritual daqueles que nos ajeitam o cobertor. Os telefonemas, a mãe que fala, leva agasalho, leva o guarda-chuva, são essas coisas
né? Que as mães são todas essas que fazem isso. Até os pais andam fazendo essas coisas hoje, telefonando, procurando. Os filhos, às vezes, acham que é exagero da família, mas a família é o nosso maior apoio, é tudo que temos nesse planeta, melhor invenção de Deus para a gente progredir. As tartarugas nem conhecem seus filhotes. Fazem um buraco na areia, põem os ovos e não veem os seus filhotes, e vão embora, não veem os seus filhotes nascerem. E muitos outros animais não cuidam de seus filhotes até que eles aprendam a se cuidar sozinhos. E eles aprendem muito rapidamente a se defender sozinhos nas estratégias de sobrevivência que são naturais no planeta, nessa organização do reino animal. Mas dentro do reino animal, o homem, esse ser, abriga os filhos, cuida dos filhos, se possível, para sempre. E os animais se abrigam na natureza, os seres humanos se recolhem na casa. Na história, na pré-história, a caverna tinha a chama acesa que mantinha a luz e o calor. Estamos no ser humano lá na caverna. No papel de guardião do fogo, tinha uma pessoa de grande importância para o grupo que ali habitava, de manter a chama acesa. Um dos integrantes do grupo era designado para cuidar da chama. Eles se alternavam, eles faziam plantão, sabe? Provavelmente alguém ia dormir para manter, porque quando conseguiam, numa tempestade, que um raio fizesse uma fogueira, um fogo, eles guardavam essa chama e alguém tinha que cuidar para que não se apagasse. A maior descoberta no período paleolítico foi o fogo. E descobrir não porque estava na natureza, mas mantê-lo e acendê-lo. Então, o homem primitivo observou que esse fogo surgindo, ele podia, através das brasas, se soprado pelo vento. Primeiro ele observou o vento, depois ele viu que ele soprava, com alguma coisa de folha ele abanava, e essa chama prosseguia. E passou a usar o fogo para o alimento, para o calor, e conversavam em torno do fogo. Aí, de maneira desorganizada, como uma fonte de iluminação e de aquecimento. E descobriram como manter isso. Observavam também depois que o choque entre duas pedras produzia faíscas e conseguiram manter isso. Por que eu estou falando nisso? Depois o homem descobriu a sua utilidade, como acendê-lo, e passou a cozinhar vegetais, e sai daquele período em que ele era caçador, coletor, e fica como plantando e mantendo a agricultura. Aí ele se fixa, ele era um ser errante, caminhando, e depois ele se fixa em determinados territórios. Eu falei disso porque o homem se abriga na casa. Então, nós pegamos a primeira casa, que foi lá a caverna. Hoje, a casa, o que é? O reduto. Ainda falava agora aqui há pouco com a Brau. O reduto da mulher, até a cozinha era, né, o reduto da mulher. Não é mais isso hoje, não. Muitos homens estão aí como os melhores cozinheiros, chefes, e cozinhando qualquer coisa em casa para a família. Mas era reduto da mulher, porque é responsabilidade dela manter aquilo. A casa, o fogo aceso, a chama acesa, isso em todos os sentidos. Eu estou falando em sentidos do alimento, do calor, mas também no fator psicológico de manter a família reunida ali em torno, porque ali em torno do fogo se conversa. Nós temos as visitas mais importantes na nossa vida, que chegam à nossa casa e são recebidas com toda a cerimônia na sala. Mas as mais queridas são levadas para onde mesmo? Onde a gente tem a chama, o fogo, né? E aí, quando acaba o gás. O gás só acaba quando a gente está cozinhando. Vocês já viram isso? Senão a gente não vai saber. Pois é. Então, ainda nessa casa, é um lugar de sobrevivência. A casa hoje é usada como um posto de abastecimento, dormitório, depósito de objetos pessoais, mas é um local de convivência. Nem que seja pelos telefonemas, pelos WhatsApps, pelos televisores, de qualquer jeito a gente mantém a ligação com a família. A casa acolhe, abriga o grupo familiar que interage na casa. A casa, para sua construção, tem materiais de todo tipo, mas o lar está acima da matéria, é espiritual, e para a sua construção, toma dos espíritos ali reunidos a energia necessária para a sua glorificação. Energia da fé, da esperança, da bondade, da solidariedade, do perdão, da renúncia. Tudo isso tem dentro de um lar, nem sempre dentro de uma casa.
São valores sagrados. A casa e o lar são mantidos pela lareira acesa, pela chama que ilumina, aquece e processa o alimento. A lareira, em alguns lugares, o nosso fogão, qualquer coisa que serve, que a gente prepare o alimento, o olho, o micro-ondas, né, gente? Tudo é calor, fonte de calor, de energia, tudo isso, né? Como era a casa na mitologia grega? Agora vem a notícia número 2. Vocês já ouviram falar que a chama, como chama aquilo mesmo? A tocha olímpica vai passar por Ribeirão Preto, né? E ninguém conhece a deusa grega que é responsável pela tocha olímpica. Conhece a tocha olímpica? É a deusa grega que se chama Héstia. Vamos guardar esse nome, deusa Héstia. Ela vem vindo aí a chama, né? A tocha. Já está andando pelo Brasil. Que essa deusa grega proteja as casas da Grécia, né? E que não deixe faltar alimento ali naquelas casas na Grécia, não é? Nessa crise de 2015 que os nossos irmãos gregos atravessam. A Héstia é a deusa grega da lareira ou do fogo queimando em uma lareira redonda. É a menos conhecida de todos os deuses do Olimpo, mas está presente nas tochas olímpicas que toda a humanidade conhece. A chama garante a iluminação. Nós pensamos até agora em calor, em alimento cozido, em processo de alimentação, né? de superação de alimentação. Mas essa chama garante a iluminação. Quem está em busca da alimentação? Pela luz. É aluno. A palavra grega vem com o prefixo de negação. Ilumino. Aluno é um sem luz. Entenderam? Aluno é um sem luz, que vai para a escola para adquirir luz. Que num lar, que é a primeira escola de toda a nossa vida, que nós nunca vamos esquecer, com cobertor, sem cobertor, com carinho, sem ele, luz. Então, aluno vai à escola para adquirir luz. Na casa se adquire luz. Só essa luz pode ser encontrada na casa. Etos é a toca do animal. Etos, E-T-H-O-S, etos. É a toca, a morada do animal. Etos é ética. Etos vem do grego, etos vem do grego para ética. Significa originalmente morada, toca, etos é toca. Habitat dos animais, morada do ser. É a única casa que nós temos, a ética é ali dentro produzida, e é a casa que nós modificamos segundo os nossos costumes, os nossos meios, a nossa vontade. Não existe duas casas iguais, né? As nossas casas, elas têm as nossas características. Você entra, tem a flor que você gosta, a toalha que você gosta, o tapetinho na porta, a cortina. A nossa vontade. Agora, nós vamos ver que o filósofo francês, Edgar Morin, teve uma entrevista recente dele, que esteve no Brasil, quando nos fala os 7 saberes necessários à educação do futuro. O século XXI vai abandonar a visão unilateral que define o ser humano pela racionalidade, Homo sapiens. Por favor, não me confundam com a presidente que falou em mulher sapiens, que isso não é, viu? Por favor. Homo sapiens, todos os seres humanos. Pela técnica, nós vamos sair desse único Homo sapiens para Homo faber. Vai sair dessa visão unilateral para ter uma visão de Homo faber, Homo prosaicos, Homo econômicos. É o seguinte, não é mais uma visão unilateral, é uma visão de um ser bipolarizado, com características antagônicas. Por que antagônicas? Diferentes. Então, no mesmo ser, nós não temos que ser só seres que buscam sabedoria. Só surge lá o Homo sapiens e busca sabedoria. Nós vamos ter o sapiens, sim, mas vamos ter também o demens, que é o sábio e o louco. Vamos ter o faber e o ludens. Faber é o trabalhador, faber, da fábrica, do trabalho. E o ludens, do lúdico, que também precisa brincar, se divertir, o lazer, isso dentro da casa, alegria. Empíricos e imaginários, experiência e o imaginários é o sonho. Só a imaginação pode alcançar.
Econômicos e consumas é aquele que controla os gastos, e o consumas, o consumista. Nessa época, principalmente a partir de agora, de outro dia aí atrás, é um perigo. Prosaicos e poéticos. Prosaico é o corriqueiro, aquilo que acontece todo dia. E o é comum, e depois vem o poéticos, é o inspirado e sublime. O que quer dizer tudo isso? Que nós somos seres duais, que dentro de nós existem todas essas características. É o mesmo homem que reúne em si a unidade e a dualidade, que não anulou o conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético. E Morin fala de uma coisa muito importante, que eu vou cuidar muito disso agora. A ética da compreensão, aquela ética fabricada lá na casa, dentro onde tem chama, onde tem luz, onde tem amor, carinho, alimento, afeto. Tem problema também, tem problema. Tem problema, tem briga, tem tudo, mas tem, acima de tudo, a compreensão. É a arte de viver que nos demanda, em primeiro lugar, compreender de modo desinteressado. Compreender um fanático que é incapaz de nos compreender. Compreender as raízes, as formas e as manifestações do fanatismo humano. É compreender por que e como se odeia e despreza. A ética da compreensão, isso agora é grande, olha. A ética da compreensão não desculpa nem acusa. Ela pede que compreenda a incompreensão. Evite a condenação peremptória. Caímos de novo na mulher adúltera. Não condena. Irremediável, como se nós mesmos nunca tivéssemos conhecido a fraqueza e nem cometido erros. Se soubermos compreender antes de condenar, estaremos no caminho da humanização das relações humanas. Nós precisamos compreender, então, também as crianças, os adolescentes, interpretar os motivos e as razões que as levam ao erro. No lar, na casa, estaremos abrigados pela ética e receberemos princípios morais. A primeira escola, todo mundo sabe quem é. A primeira escola é o lar, não é? E nós vamos lembrar agora da professora Nilza Rotter-Pelá, que teve um texto, ela esteve aqui fazendo uma palestra muito recentemente. E ela publicou um artigo de um trabalho da Unesco, intitulado Educação, um tesouro a descobrir. Porque tudo o que se diz é que, em vez de cadeia, em vez de processos contra os meninos, é preciso escola. Ela descobriu os 4 pilares da educação. Nesse trabalho de Jacques Delors, que apresenta aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. O que precisam os meninos? No lar, na escola, com professores, com pais, com alunos, com qualquer pessoa que eles tenham amor. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Nós, primeiros, também precisamos saber tudo isso para ensinar. Não se ensina nada que não se sabe. Agradeçamos a Deus por termos um lar e pela oportunidade de aprendermos e de podermos transferir às gerações que nos sucedem o conhecimento, o sentimento, tudo que nós aprendemos, tudo que convivemos. Peçamos a Deus luzes para os legisladores, juristas, para que possam entender as diferenças e a realidade daqueles que não tiveram oportunidades e não tiveram o seu desenvolvimento como um todo. E pensar que se aquelas crianças da nossa família, estas aqui, as nossas crianças, porque esse possessivo são nossas crianças, esse diz que tem os bisnetos, eu tenho os netos, todos aqui temos os netos, os filhos, todos. Essas crianças não serão felizes num mundo, esse mundo não vai ser melhor se elas conviverem com crianças que, quando adultas, estiverem assim, em sofrimento ainda, no erro, por não terem tido oportunidades. Então, que a nossa oração, a nossa vibração seja pelas crianças que Emmanuel, há mais de 60 anos, já disse que precisam de nós, do nosso melhor sentimento, da educação que lhes promova. Agradeço a boa vontade de todos. Que Jesus nos proteja.